Era uma noite qualquer quando Anselmo, um homem negro, se viu diante da recepcionista Flávia em um hotel de luxo. Ele havia feito uma reserva, mas ao chegar, foi recebido com um olhar que dizia tudo. Você não pertence a este lugar. Flávia, com um sorriso seco, disse: Desculpe, senhor, mas não temos quartos disponíveis para você. Anselmo, com sua pele negra e roupas simples, não hesitou. Ele manteve a postura, sentindo o peso do olhar dela. Um olhar que ele conhecia bem, um olhar que o desmerecia. Eu fiz uma reserva, respondeu Anselmo, segurando o recibo de confirmação que havia impresso horas antes. Mas Flávia não se deu ao trabalho de olhar para o papel. Ela balançou a cabeça lentamente, como se estivesse lidando com uma situação constrangedora. Senhor, nosso hotel costuma ter um certo tipo de cliente, começou ela, sua voz arrastando-se, como se escolhesse as palavras com cuidado. O tom era venenoso, disfarçado de falsa cortesia. Uma onda de raiva subiu por Anselmo, mas ele a conteve. Não era a primeira vez que enfrentava isso. Ele sabia que perder o controle não mudaria nada, mas a indignação latejava dentro dele. Esse tipo de cliente? Ele repetiu, erguendo uma sobrancelha. E qual seria exatamente o meu tipo? Flávia hesitou como se estivesse buscando um caminho mais suave, mas desistiu. Cruzou os braços e o encarou com um sorriso frio. Bem, para começar, nossos hóspedes geralmente têm uma certa apresentação. Ela lançou um olhar rápido para as roupas de Anselmo, suas mãos apontando sutilmente para os hóspedes brancos e elegantes ao redor. E nossa política exige que os clientes estejam à altura da nossa reputação. Anselmo respirou fundo. Ali estava o disfarce que sempre precedia o golpe final. O racismo se escondia atrás de frases educadas e gestos sutis. O que você está dizendo é que eu não pareço rico o suficiente para ficar aqui? Ou é a cor da minha pele que te incomoda? As palavras saíram firmes, sem rodeios. Ele não estava interessado em jogos. Flávia piscou, visivelmente desconcertada com a pergunta direta. Olhou rapidamente para o lado procurando apoio, mas os outros funcionários fingiam não notar a situação. Senhor, começou ela, tentando recuperar o controle. Não é uma questão de cor. Apenas estamos acostumados a lidar com um certo nível de cliente. Anselmo soltou uma risada amarga. Ele já havia ouvido aquilo antes, de diferentes bocas, em diferentes situações, mas sempre com o mesmo peso. Entendi. E esse nível é branco o suficiente, certo? O silêncio que se seguiu foi cortante. Os olhos dos poucos hóspedes que haviam notado a interação se voltaram para a recepção. Flávia engoliu em seco, tentando se manter firme. Antes que pudesse responder, um homem alto, com trajes impecáveis e olhar severo, se aproximou. Era Emerson, o gerente do hotel. Ele não se preocupou em disfarçar o desdém em sua expressão. Qual é o problema aqui? Perguntou Emerson, olhando rapidamente para Flávia, que fez um gesto sutil na direção de Anselmo, como se estivesse pedindo ajuda. Esse senhor... Ela começou, mas Anselmo a interrompeu. Esse senhor tem uma reserva confirmada, mas aparentemente minha pele não é adequada para o padrão deste hotel. Emerson ergueu uma sobrancelha. Não havia surpresa em seus olhos, apenas uma frieza calculada. Ele se virou para Anselmo com um sorriso sarcástico. Temos padrões muito altos aqui. Talvez tenha havido um erro na sua reserva. Sugiro que procure outro lugar, algo mais adequado para você. As palavras saíram com a suavidade de um veneno sendo destilado. A raiva que Anselmo havia mantido controlada por tanto tempo borbulhou à superfície. Ele deu um passo à frente, encarando o gerente com a firmeza de quem já havia enfrentado batalhas muito maiores. Não sou eu quem precisa procurar outro lugar, disse ele, a voz baixa, mas carregada de determinação. O problema aqui não é meu, é o de vocês. Vocês acabaram de cometer o pior erro da vida de vocês.
E eu prometo que vão se arrepender. O clima no lobby congelou. Emerson e Flávia trocaram olhares desconfortáveis. Mas Anselmo não disse mais nada. Ele se virou e saiu pela porta, enquanto o murmúrio curioso dos hóspedes crescia ao fundo. Anselmo saiu do hotel sem olhar para trás, o som de seus passos ecoando no silêncio tenso que havia se instalado no lobby. Lá fora, a noite caía lentamente, mas a pressão dentro dele só aumentava. A indignação fervia em suas veias, mas ele mantinha o controle. Era algo que havia aprendido desde muito cedo, em um mundo que o julgava pela cor de sua pele. Ele tinha que ser mais forte, mais calmo, mais resiliente, mas isso não significava que ele aceitaria o que havia acontecido. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, um pensamento ecoava em sua mente. Como as coisas poderiam ser tão iguais após tantos anos? Ele havia crescido em um mundo onde portas eram fechadas na sua cara, onde os olhares de desprezo eram a norma. E mesmo depois de conquistar tanto, ali estava ele, sendo tratado como um ninguém. A cena do lobby não parava de se repetir em sua cabeça. As expressões de Flávia e Emerson, o tom gélido e condescendente de ambos, como se ele fosse invisível, como se não tivesse o direito de estar ali. Mas ele sabia o que fazer e faria da maneira certa. Anselmo fez um telefonema. Era hora de deixar as engrenagens do destino começarem a girar. Na manhã seguinte, Flávia chegou ao hotel como de costume, impecável como sempre. Seus saltos ecoaram pelo chão brilhante do lobby, enquanto ela atravessava o salão com o mesmo ar de superioridade que exibia no dia anterior. Mas havia algo diferente no ar. O clima parecia mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo que ela não conseguia identificar. Ela mal havia se acomodado na recepção quando Emerson apareceu com o semblante rígido. "Bom dia!" cumprimentou Flávia, mas seu supervisor não respondeu de imediato. Ele olhava o ambiente ao redor com uma tensão incomum. "Alguma coisa aconteceu?" ela perguntou, tentando parecer despreocupada. Emerson a encarou por um momento, hesitando. Ele parecia prestes a falar algo, mas então se deteve. Algo estava errado, e ela sentiu isso. "Faça seu trabalho hoje", disse ele secamente. "Vamos ter um dia movimentado." Flávia tentou sondar mais, mas Emerson já havia se afastado, indo em direção ao escritório da gerência. Ela sentiu um frio na barriga, mas se forçou a ignorar. Correria como sempre, pensou. Porém, o que Flávia e Emerson não sabiam é que as coisas estavam longe de serem como sempre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Anselmo estava sentado em uma modesta lanchonete, conversando com Vera, a empregada do hotel que havia testemunhado a cena da noite anterior na área de serviço. Ela o havia tratado com respeito, e aquilo não passou despercebido. Ele sabia reconhecer quando uma pessoa era genuína em sua bondade, algo raro no mundo em que vivia. "Disseram que aquele lugar não era para mim", começou Anselmo, cortando o silêncio enquanto mexia em sua xícara de café. Vera, que estava sentada de frente para ele, parecia desconcertada. Ela tinha passado o turno anterior ouvindo as fofocas das colegas sobre o velho que foi expulso do hotel. Mal sabia ela, até aquele momento, o impacto real daquelas ações. "O senhor fez uma reserva?" perguntou ela, ainda surpresa. "Como eles não te deixaram entrar?" Anselmo soltou uma leve risada, sem humor. "Não era sobre a reserva. Nunca foi. Para eles eu nunca seria suficiente. Não importa o que eu diga ou faça." Ele deu uma pausa, olhando pela janela como se tentasse encontrar as palavras certas. "Não é o dinheiro, é a cor." Vera assentiu em silêncio, sentindo o peso do que Anselmo dizia. Ela sabia como o mundo podia ser cruel. Ver Anselmo passar por aquilo trouxe à tona lembranças amargas de momentos difíceis que também já viveu. "E o que vai fazer agora?" perguntou ela, genuinamente curiosa.
Anselmo não parecia ser do tipo que deixava algo assim passar. Ele olhou para ela com um brilho misterioso nos olhos. Vou deixar que aprendam uma lição da maneira difícil, mas primeiro quero ver até onde vai o orgulho deles. Naquele dia, o lobby do hotel estava mais movimentado do que o normal. Hóspedes vinham e iam, e Flávia mal conseguia dar conta de tantas tarefas ao mesmo tempo. Algo a incomodava, como se um desastre iminente estivesse à espreita. Ela se perguntava o que Emerson havia querido dizer mais cedo com um dia movimentado. Foi então que ela viu Anselmo novamente. Ele estava parado na entrada, mas desta vez algo era diferente. Ele não vestia mais o casaco simples e os sapatos gastos do dia anterior. Agora, Anselmo estava impecavelmente vestido em um terno preto elegante e sapatos de couro brilhantes. Seu semblante calmo e firme contrastava com o homem exausto que ela tinha visto antes. Ele exalava autoridade e confiança. Ao seu lado, um homem de terno escuro, com uma postura impecável e olhar firme, o acompanhava. Os dois entraram pela porta e, desta vez, ninguém tentou detê-los. Anselmo parecia não precisar mais de permissão. O impacto de sua presença era inegável. Flávia sentiu o coração acelerar. O contraste entre aquele homem à sua frente e o velho pobre que ela havia desprezado no dia anterior era quase inacreditável. Era como se estivesse olhando para um novo Anselmo. Ele entregou um cartão a Emerson, que imediatamente reconheceu o símbolo na parte superior do papel. O rosto do supervisor perdeu a cor. Flávia observava à distância, sentindo o estômago se revirar. Senhor Anselmo, Emerson tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Anselmo permaneceu em silêncio, encarando-o com uma calma perturbadora. Seu olhar penetrante fazia Emerson suar, enquanto o peso da situação finalmente caía sobre ele. Flávia, ainda processando o que estava acontecendo, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. O homem que eles haviam tratado como ninguém no dia anterior estava agora vestido como alguém de grande importância. O que estava acontecendo? Quem, afinal, era aquele senhor? Emerson, ainda visivelmente abalado, se afastou do balcão, acenando para que Anselmo e o homem ao seu lado o seguissem até uma sala privada, longe dos olhares curiosos dos hóspedes e da equipe. Flávia, que assistia a tudo de longe, sentiu uma onda de pânico. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas a presença imponente de Anselmo, agora impecavelmente vestido, deixava claro que algo estava prestes a mudar. Dentro da sala de reuniões, Emerson fechou a porta com um clique nervoso. O silêncio que se seguiu era opressor, mas Anselmo parecia imperturbável. Ele se sentou com calma, cruzando as pernas e observando Emerson por alguns segundos antes de finalmente falar. Então, Emerson, começou Anselmo, sua voz suave, mas carregada de significado. Eu gostaria de saber se você ainda acha que este hotel mantém seus altos padrões. Emerson sentiu o suor escorrer pela nuca. Ele tentou falar, mas as palavras escapavam de sua boca como se fossem areia. Senhor Anselmo, gaguejou ele. Eu não sabia. Não sabia. Anselmo repetiu, agora com um sorriso leve, mas perigoso. Claro que não sabia porque não se importou em saber. Você tomou uma decisão com base em nada mais do que a minha aparência. Ele fez uma pausa, seus olhos cravados nos de Emerson. E agora você vê a consequência dessa decisão. Emerson tentou encontrar alguma desculpa, algum argumento que o salvasse, mas a verdade estava ali, diante dele. Anselmo não estava apenas descontente, ele estava no controle da situação, e Emerson sabia que suas palavras agora tinham peso real. Foi um erro, Emerson finalmente conseguiu murmurar. Não sabíamos quem o senhor era, digo, quem o senhor é? Anselmo ergueu uma sobrancelha surpreso. Não sabem quem sou? Ele soltou uma risada curta. Não precisavam saber quem eu era para me tratar com respeito.
Essa é a questão, Emerson. Não é sobre mim. É sobre como vocês tratam qualquer um que não se encaixe na imagem que vocês consideram adequada para este hotel. Emerson não soube o que dizer. Cada palavra de Anselmo parecia pesar uma tonelada, esmagando qualquer argumento que ele pudesse tentar fazer. O homem de terno ao lado de Anselmo, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, entregou uma pasta de documentos a Emerson. Ao abri-la, o supervisor arregalou os olhos. Eram contratos de propriedade do hotel, todos com o nome de Anselmo. "Eu sou o proprietário desta rede de hotéis", disse Anselmo, sua voz cortante como uma lâmina. "E a forma como vocês tratam os hóspedes, especialmente aqueles que julgam pela aparência, não será mais tolerada." Do lado de fora, no lobby, Flávia sentia uma crescente ansiedade. Ela não conseguia ouvir o que estava sendo dito dentro da sala de reuniões, mas sabia que algo estava prestes a acontecer. Os outros funcionários do hotel também pareciam mais tensos que o normal, trocando olhares nervosos entre si. A porta da sala finalmente se abriu, e Emerson saiu com o rosto pálido, o corpo rígido e os olhos perdidos. Ele passou por Flávia sem sequer olhar para ela, caminhando diretamente em direção à saída do hotel. Não houve despedidas nem explicações. Emerson havia sido demitido na hora. Flávia, agora completamente aterrorizada, entendeu que sua vez chegaria em breve. Ela sabia que havia cometido um erro grave, um erro que agora estava prestes a lhe custar caro. Enquanto Anselmo saía da sala, ele parou em frente a Flávia. "Senhor", começou ela, a voz trêmula. Eu não sabia. Eu jamais..." Anselmo a interrompeu com um gesto calmo da mão. Mas seus olhos estavam fixos nos dela, penetrantes e cheios de significado. "Você também não sabia, não é?" disse ele, o tom frio. "Mas isso não importa. O que importa é que o respeito deve ser dado a qualquer um, independente de quem seja, da aparência ou da cor da pele. Não há justificativa para a forma como você me tratou e, mais importante, como trataria qualquer outra pessoa nas mesmas circunstâncias." Flávia sentiu as palavras atravessarem seu peito como facas afiadas. Ela tentou responder, mas o nó em sua garganta a impediu de falar. Anselmo continuou andando, sem olhar para trás. O homem ao seu lado permaneceu em silêncio, mas lançou um último olhar para Flávia antes de acompanhá-lo até a saída. Horas mais tarde, Anselmo estava sentado na modesta sala de estar de Vera, onde havia sido recebido com bondade e hospitalidade. O ambiente simples e acolhedor contrastava com o luxo frio e opressor do hotel. Christian, o marido de Vera, estava sentado ao lado dela, com um sorriso gentil, embora sua postura demonstrasse o desconforto constante causado pela dor nas costas. Anselmo conheceu Vera no final de seu turno, quando ela o convidou para um chá em sua casa. Durante a conversa, Anselmo soube que Christian estava enfrentando grandes dificuldades. Após um acidente de carro anos atrás, ele desenvolveu problemas crônicos na coluna que pioravam com o tempo. Ele já não conseguia arrumar emprego, pois a dor o impedia de realizar atividades físicas por longos períodos. "É complicado, sabe?", disse Christian, tentando sorrir, mas sua voz revelava o cansaço. "Fico feliz por estar vivo, mas às vezes a dor é tão forte que não consigo nem me levantar da cama." Anselmo ouvia atentamente, observando a determinação por trás do olhar de Christian. Mesmo com as dificuldades, o homem ainda mantinha uma atitude positiva, um exemplo da força que Anselmo admirava. Vera, por sua vez, cuidava de Christian da melhor forma possível, trabalhando longas horas no hotel para sustentar a casa. No entanto, as contas médicas e a impossibilidade de Christian trabalhar complicavam a situação. "Já tentou voltar ao mercado de trabalho?", perguntou Anselmo, com um tom ponderado, mas sem pressão. Christian assentiu. "Já, mas com essas dores é difícil." Ele respirou fundo, lançando um olhar para Vera. "Qualquer coisa que envolva esforço físico é impossível para mim, e ninguém parece disposto a me dar uma oportunidade em um cargo que não exija isso."
Anselmo ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o que tinha acabado de ouvir. Christian não estava apenas sofrendo por causa da sua saúde, ele também estava preso em um ciclo de exclusão, onde as limitações físicas impediam que as pessoas o vissem além de suas dores. Foi então que Anselmo, com seu habitual olhar calmo e firme, tomou uma decisão. Entendo a sua situação, Christian, e também entendo o que é ser ignorado pelas pessoas ao redor. Ele respirou fundo, com a mesma expressão serena. Quero oferecer algo a você. Vera e Christian se entreolharam, curiosos e surpresos com a súbita proposta de Anselmo. Vou providenciar todo o tratamento de que você precisa para sua coluna, incluindo fisioterapia e cuidados médicos. Assim que você se sentir melhor, se algum dia estiver pronto e disposto a voltar ao trabalho, terei um cargo administrativo esperando por você. Não vai exigir esforço físico, mas vai permitir que você tenha uma posição que faça jus à sua capacidade e experiência. Christian ficou em silêncio por um momento, sem saber como reagir. A emoção o atingiu em cheio, e ele olhou para Vera, que segurava suas lágrimas com dificuldade. Era uma oferta que ele nunca esperava ouvir, especialmente de alguém que havia conhecido tão recentemente. Mas eu nem sei o que dizer. Anselmo sorriu e colocou a mão no ombro de Christian. Não precisa dizer nada agora. Só descanse e cuide de sua saúde. Quando estiver pronto, estaremos esperando por você, disse ele com um tom reconfortante. Christian assentiu, ainda sem palavras, enquanto Vera, ao lado, observava a cena com os olhos marejados. Anselmo então se virou para Vera, que estava emocionada, tentando processar tudo o que acontecia. Ele respirou fundo, lembrando-se da gentileza genuína que Vera havia mostrado desde o início, quando ninguém mais o via como um ser humano. Ela o defendeu sem saber quem ele era, sem nenhum interesse por trás. Era algo raro e profundamente tocante para Anselmo. Vera, você também merece uma oportunidade, disse Anselmo, encarando-a com um sorriso sincero. Desde o primeiro momento em que nos encontramos, você foi a única que me tratou com dignidade e respeito. Você não sabia quem eu era, mas isso não importou para você. Você fez o que era certo porque isso faz parte de quem você é. Vera olhava para ele, perplexa e profundamente tocada por suas palavras. Eu vejo o quão dedicada e capaz você é e acredito que tem potencial para algo muito maior. Anselmo disse, enquanto colocava um envelope sobre a mesa com delicadeza. Há um cheque. Ele vai permitir que você compre uma nova casa para você e Christian e também roupas sociais adequadas para o seu novo cargo. Vera arregalou os olhos, o choque estampado em seu rosto. Suas mãos tremiam enquanto pegava o envelope. Quando o abriu e viu a quantia, não conseguiu conter as lágrimas. O cheque era generoso, muito além do que ela jamais poderia ter imaginado. Um turbilhão de emoções a atingiu ao mesmo tempo. Gratidão, surpresa e, acima de tudo, um sentimento de que talvez ela não merecesse algo tão grandioso. Senhor Anselmo, eu não posso aceitar isso, disse Vera hesitante, sua voz trêmula de emoção. Isso é muito. Não sou digna de tanto. Anselmo manteve o olhar fixo nela, mas agora havia uma intensidade calma em suas palavras. Pode sim, Vera, e deve. O que você fez por mim naquele dia, sem esperar nada em troca, foi mais valioso do que qualquer soma de dinheiro. Você me mostrou bondade e respeito quando ninguém mais o fez. Não foi apenas sobre mim. Sei que você teria tratado qualquer pessoa da mesma forma, porque é uma pessoa de caráter, alguém que sabe o valor da dignidade humana. Vera enxugou as lágrimas, ainda hesitante. Nunca na vida alguém havia lhe oferecido tanto, e ela não sabia como lidar com aquilo. O medo de aceitar algo tão grande e não estar à altura pesava sobre seus ombros. Eu não sei se consigo retribuir isso, murmurou ela. Anselmo sorriu gentilmente, mas sua expressão era séria. Você não precisa retribuir, Vera. Você já fez muito mais do que imagina.
Isso não é apenas sobre o que eu posso dar a você. É uma forma de reconhecer quem você é e o quanto você merece uma oportunidade melhor. Apenas aceite como um símbolo de que o que você fez por mim naquele dia não foi em vão. Vera respirou fundo, as lágrimas ainda escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ela sabia, no fundo, que Anselmo estava certo. Sua vida e a de Christian nunca mais seriam as mesmas com o cheque. Eles teriam uma nova casa, um novo começo, e talvez, pela primeira vez em anos, não precisariam lutar desesperadamente para sobreviver. Muito obrigada, Sr. Anselmo. Nem sei como te agradecer por tanto. Mas e sobre o novo cargo? Vera perguntou, sua voz ainda trêmula. Anselmo deu um sorriso enigmático. Isso você vai descobrir amanhã. Só se prepare e vá ao hotel vestindo algo adequado para um cargo de maior responsabilidade. Acredite em mim, você vai gostar. Vera assentiu lentamente, ainda absorvendo tudo aquilo. A sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer a envolveu, mas ela não sabia exatamente o que esperar. Na manhã seguinte, Vera chegou ao Hotel 5 Estrelas, sentindo o coração bater rápido no peito. Ela vestia roupas novas e elegantes, compradas com parte do cheque que Anselmo lhe havia dado. Estava nervosa, sem saber exatamente o que esperar, mas carregava consigo uma esperança renovada. Seria um novo começo. Ao atravessar o lobby, os olhares dos funcionários e hóspedes começaram a cair sobre ela. Ela notou cochichos e risos abafados, mas ignorou o máximo que pôde. Flávia, por outro lado, não perdeu tempo em provocá-la. Ela ainda não sabia que Vera havia sido promovida. Ora, ora, Flávia disse, com um sorriso malicioso ao ver Vera de salto alto e roupa social. A que devemos essa honra? Se vestiu assim para esfregar o chão do hotel? Acho que está confundindo seu lugar. Ela riu, lançando olhares cúmplices para os outros funcionários. Vera sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo. Ela sabia que Anselmo tinha algo em mente, então apenas manteve a calma. Ela não respondeu às provocações, decidida a não se deixar abalar. Flávia continuou a rir, satisfeita com suas piadas, sem imaginar o que estava por vir. Pouco tempo depois, Anselmo entrou no hotel impecavelmente vestido como no dia anterior. Sua presença imediatamente atraiu a atenção de todos, inclusive de Flávia, que parou de rir assim que o viu. A tensão no ar era palpável. Anselmo caminhou em direção ao balcão da recepção, onde Flávia ainda estava de pé. Ela tentou compor seu sorriso profissional, mas sua confiança parecia vacilar sob o olhar firme de Anselmo. "Bom dia, Flávia", disse Anselmo, com um tom frio e distante. "Senhor Anselmo", Flávia começou, mas sua voz falhou. Ela sabia que estava em apuros, mas ainda não entendia a extensão de suas ações. Anselmo a encarou por um momento, como se analisasse cada uma de suas palavras e atitudes. O silêncio que se seguiu foi sufocante. "No primeiro dia em que estive aqui, você teve uma oportunidade de tratar um ser humano com dignidade", começou ele, sua voz calma, mas carregada de significado. "Uma oportunidade de mostrar respeito e empatia, independente de quem a pessoa é, de sua condição financeira ou de sua cor." Ele deu uma pausa, olhando nos olhos dela. "E você falhou." Flávia tentou abrir a boca para se justificar, mas Anselmo ergueu a mão, interrompendo-a. "O que aconteceu naquele dia não foi um erro isolado. Foi um reflexo de quem você é. Um reflexo da sua falta de caráter e empatia. E eu não posso permitir que alguém com a sua postura continue representando este hotel." Ele deu um passo à frente, mantendo o olhar firme. "Este lugar não pertence mais a você. Aqui não cabe mais preconceito, não cabe racismo e discriminação." Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "O quê?" "Não, por favor, Sr. Anselmo, Ela tentou se explicar, mas Anselmo apenas balançou a cabeça.
Você está demitida por justa causa e sua substituta já está aqui. Ele então se virou para Vera, que estava parada ao lado, observando a cena com uma mistura de surpresa e nervosismo. Vera, você vai assumir o cargo de recepcionista a partir de agora. O choque no rosto de Flávia era evidente. Ela olhou para Vera, atordoada, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Sim, respondeu Anselmo. Vera demonstrou o que você não conseguiu: respeito, humildade e bondade. Qualidades que são essenciais para este cargo, coisas que você nunca entendeu. Flávia, ainda sem acreditar, ficou em silêncio enquanto Anselmo deu a Vera um sorriso de incentivo. Agora é a sua vez, Vera. Mostre a todos o que você pode fazer. Vera se dirigiu ao balcão da recepção, sentindo a pressão de assumir um cargo tão importante, mas também sabendo que era capaz. Anselmo se afastou, satisfeito com a escolha que havia feito. Mas havia muito mais a ser feito para transformar o hotel. O Hotel 5 Estrelas, antes conhecido pela opulência e exclusividade, agora respirava novos ares. A mudança começou discretamente, mas logo se tornou impossível de ignorar. O ambiente, que outrora parecia frio e impessoal, passou a emanar uma energia de acolhimento e dignidade. E essa transformação foi obra de Anselmo. Após o episódio que expôs o preconceito e o julgamento superficial de sua equipe, Anselmo assumiu o controle direto da gestão e iniciou uma reforma completa, não nas paredes do hotel, mas no coração de suas operações. Uma nova política foi implementada com foco no respeito e na inclusão. Agora, todos os funcionários, do mais alto gerente ao mais simples camareiro, passavam por treinamentos rigorosos que enfatizavam a importância de tratar todos os hóspedes e colegas de trabalho com igualdade. Os resultados não tardaram a aparecer. Clientes de diferentes origens e aparências começaram a frequentar o hotel, atraídos pela nova reputação do local, que deixava claro que luxo e exclusividade não precisavam ser sinônimos de discriminação. Anselmo supervisionou tudo com um olhar atento, mas discreto. Ele confiava nas pessoas que havia escolhido para implementar essas mudanças, especialmente em Vera, sua nova recepcionista-chefe, que personificava os novos valores do hotel. Vera, que um dia foi funcionária da área de serviço e era subestimada por muitos, agora se destacava como uma líder. Ela se tornou um símbolo da mudança que Anselmo queria ver no mundo. Sua postura humilde, mas determinada, inspirava seus colegas de trabalho. Mais do que apenas recepcionar os hóspedes, Vera os tratava com respeito genuíno, independentemente de quem fossem, da cor de sua pele ou de como estivessem vestidos. Se você apoia a luta contra o preconceito, escreva nos comentários: racismo não tem vez. E se você ainda não viu a história anterior, veja o que aconteceu quando uma professora racista humilhou uma aluna negra em plena sala de aula, mas subestimou o poder de uma resposta que vai virar o jogo. A revelação de um preconceito enraizado está para acontecer, e as consequências vão ser devastadoras. Clique na tela a seguir e acompanhe essa reviravolta. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Te espero no próximo vídeo. Até mais!